Sejam todos bem-vindos, Eva, Joãozinho, Carla, sejam muito bem-vindos. Eu já vou começar a live porque hoje 1 hora vai ser pouco. Oi, Mi, que saudade de você também. Eu prometo que eu vou tentar controlar as emoções aqui, né? Mas ver tanta gente legal, tanta gente maravilhosa, me deixa emocionada. A Eva aí que me recebeu quando eu entrei no banco. E Moniquinha, seja bem-vinda. Ai, gente, não tem como, olha aí, ó. Vai ser hoje. Ai, sejam bem-vindos, Daniel, querido, feliz, Juliano, hello, everybody. Isso aí, Jordana. Bom, nota-se que o meu inglês não evoluiu muito, né? Maristela, Humberto, bem-vindos, saudade de vocês. Ana, bem-vinda. Gente, eu vou começando aqui com a nossa live. Vou pedir para vocês, sogra do meu filho, isso aí, Matheus. Vou pedir para vocês, enquanto a gente não começa aqui, enquanto eu recebo mais um minutinho as pessoas, para vocês entrarem aqui no aviãozinho e enviarem essa live aí para quem estiver online, para quantas pessoas vocês puderem, porque eu vou falar hoje de transição de existência e não de transição de carreira, viu? Vai ser profundo o negócio. Então chamem aí, chamem quem vocês amam, chamem quem vocês não amam também. Saudade, que delícia. Chamem todo mundo aí que vocês puderem, porque a gente vai fazer uma live bem profunda. Oi, Daia, bem-vinda. E assim, tudo que eu prometi lá no card, né, falar sobre se eu me arrependi. Douglas, tudo bem? Ainda não mudamos para Floripa, não. Semana que vem vamos mudar para Floripa, né? Realizando aí um grande sonho. Inclusive, no final da live, eu vou contar uma coisa para vocês que nem eu sabia até, na verdade, eu não lembrava, até 2 horas atrás. E que me emocionou muito mesmo. Me emocionou tanto quanto quando eu saí da caixa e quem me viu o quanto eu chorei. Entrou aqui agora o Gustavo, meu querido ex-chefinho, que viu eu chorando algumas vezes nessa saída. E eu vou contar aqui para vocês no final da live sobre uma carta que apareceu aqui para mim, que eu escrevi 1 mês antes de sair da caixa. Tá aqui ela do meu lado e eu vou ler ela para vocês no final. Porque vai fazer sentido, não é pra fazer suspense, tá? Eu vou ler no final, porque no final vai fazer muito sentido pra vocês. E eu quero muito que essa live faça sentido, de verdade, pra quem tá aqui, pra quem reservou aí o seu tempo, que é um dos seus ativos mais preciosos pra estar aqui com a gente. Bom, então, dito isso, dada essa introdução, a gente vai começar. E aí eu queria, desde já aqui, falar para vocês, se puderem pegar papel e caneta, porque sim, vai ter alguns insights importantes de vocês anotarem. Vai ser uma live mista de história, mas com muito conteúdo. Ai, Douglas, obrigada, amiga do Mike, admira o nosso trabalho. Obrigada mesmo por você estar aqui. E queria dizer para vocês que, de novo, ela não é uma live sobre transição de carreira, ela é uma live sobre transição de existência. Tudo que eu vou falar aqui pra vocês, que eu prometi falar e que eu realmente vou entregar aqui hoje, se eu tô ganhando mais, se eu me arrependi, prós e contras de ter feito essa saída, tudo que eu vou falar pra vocês, tanto se vocês estão interessados em fazer uma transição de carreira, como se vocês não estão interessados em fazer, vai ser útil para os projetos que vocês tenham aí, tá? E para quem quiser também fazer transição de carreira e depois quiser falar mais comigo, no final da live eu vou deixar uma alternativa. E se não, também, acho que aqui durante a live a gente vai ter bastante informação. Então, assim, primeiro, para quem não sabe, eu trabalhei 12 anos na Caixa, foram 12 anos aí de carreira, dos 20 que eu tive de mundo corporativo. E quando eu cheguei aos meus 33 anos, a idade de Cristo, né, no meio do meu 5º setênio, eu decidi sair da Caixa. E como que foi essa decisão? Primeiro, não foi uma decisão do dia para a noite, foi uma decisão que, apesar de que muitas pessoas acharam que eu estava alucinando, e o Gustavo tá aqui, era meu chefe na época, ele sabe que não foi uma coisa do dia para a noite. Eu conversei com ele acho que uns 8 meses antes de eu sair, e
E eu lembro que eu tive uma conversa com ele que ele não teve nem como contestar, porque foi uma conversa bem profunda. E hoje aqui no final da live, e também vai ser no final para fazer sentido, eu vou contar para vocês o motivo real e profundo do porquê que eu saí. Porquê que eu abri mão da minha carreira, né? Que não, hoje eu não acho que eu abri mão, mas assim, porquê que eu tomei a decisão de sair do banco depois de 12 anos de uma carreira consolidada, de uma carreira muito bem erguida, para fazer a transição de carreira, sendo que quem me conhecia da época sabia disso, eu não tinha uma definição. E isso fazia com que algumas pessoas não acreditassem, né? Parecia que eu tava blefando. Então, eu até anotei aqui algumas coisas para trazer para vocês, né? Expectativa e realidade. Então, expectativas que eu tinha, né? Que as pessoas tinham, né? Expectativas baseadas em certezas. Então, as pessoas achavam que eu ia para algum outro banco, né? Como se a minha história tivesse que repetir a história de outras pessoas que tinham saído do banco para uma outra empresa, para um outro banco, ou para, por exemplo, muitos colegas fazem isso, né? Vão para XP ou vão, enfim, para outras fintechs, outros bancos. E não era o meu caso. E eu falei isso e muita gente achava que eu tava blefando. E realmente não era. Então, expectativa que eu fosse para outro banco. E eu achava até graça, às vezes. Teve um colega que me disse assim: Silvana, você tá sabendo de alguma coisa que nós não sabemos, né? Por isso que você tá saindo. Eu falei, não. Na verdade, eu estou sabendo, mas é sobre mim, não é sobre o resto, não é sobre o banco, não é sobre o que está acontecendo na Caixa, não tem nada a ver com o que está acontecendo na Caixa, e no final vocês vão entender isso bem claramente. Muita gente achava que eu já tinha outra coisa, mas que eu não queria contar por, enfim, por segredo ou até mesmo por uma questão de compliance, não tinha nada a ver com isso. E outras pessoas também achavam que eu tinha, né, ou que eu poderia ter, ou que eu iria ainda ter uma ação milionária contra a Caixa. Então eu já vou começar aqui. Primeiro, todo mundo sabe que eu não fui para outro banco, né, porque eu estou aqui. Aqui o Mike me lembrou muito bem para o pessoal convidar, né, as pessoas que estão aqui, para convidar quem está online, para nos ajudar a fazer essa mensagem chegar em mais gente. Gente, eu prometo aqui que, assim, só tenho uma promessa, que até o final eu vou entregar muitas coisas que eu aprendi ao longo desses 3 anos e que podem transformar a vida de vocês, né? E aí, bom, tava falando aqui da ação milionária contra a Caixa, né, gente? Não tem ação, nunca teve e nunca vai ter. Sim, eu recebi proposta de advogado, eu fui super, como é que chama, procurada, né, enfim, nem sei a palavra, para que a gente fizesse uma ação, porque isso é meio que praxe e assim, de novo, não tem certo e errado, mas para mim, pro que eu estava indo buscar fora da Caixa, não fazia o menor sentido. E aqui, de novo, não tem certo e errado. Eu tenho amigos que eu amo de paixão, que têm ação, e eu não deixo de amá-los por isso. Mas pra mim, para aquilo que eu tava construindo, para aquilo que era a minha missão de vida e que eu tava indo buscar, isso não fazia o menor sentido. E aí, para quem tem dúvidas e curiosidade, um dos cálculos da minha ação era 5 milhões de reais, tá? Se eu fosse entrar com a ação. Então, eu tive que olhar para isso e eu... Enfim, sabia e, óbvio, fui procurada por bons advogados, como eu tinha um cargo no banco de superintendente nacional. Quando eu saí, eu estava ocupando uma cadeira de superintendente nacional. Naturalmente, não eram advogados pequenos que me procuravam. E assim, a minha ação era uma ação de 5 milhões de reais. E por que eu não entrei com uma ação de 5 milhões de reais? Porque que, de novo, não tô aqui jamais julgando ninguém, é a minha história, e a minha história pode ser que embase a sua, pode ser que te inspire para alguma coisa, mas o objetivo é a gente pegar as lições dela. Eu tava saindo do banco em busca de propósito, leveza, amor, tempo, várias coisas que eu não estava encontrando e que eu sabia que eu poderia encontrar e que eu poderia, inclusive, levar para dentro da Caixa, porque, até vamos fazer um parêntese, eu amo essa empresa. Até hoje, eu quero que essa empresa vá muito bem, eu quero que essa empresa prospere muito de verdade, e para mim não faria sentido toda a prosperidade que eu desejo para o banco eu ir lá e tirar uma fatia da prosperidade dele. Tem muita coisa para ser revista, o banco realmente faz as coisas erradas, baseado que as pessoas não vão conseguir recuperar, e aquela história dos 5 anos.
Mas para mim não importava, porque o mundo que eu saí para construir, ele não tinha espaço para eu ir numa audiência, ficar trucando e ficar daqui a pouco até falando algumas coisas que não são tão verdade, como eu vi colegas meus, porque eu era preposta e eu fazia isso. Eu ia lá escutar, né? Oi, Eva, sim, é usual, nunca litiguei contra a Caixa também por escolha. Exatamente, foi uma escolha, a gente tinha escolhas, cada um toma de acordo com os seus valores, com a sua história, e não tem certo e errado. De novo, tem o que é certo para você. O que é importante e que eu sempre falo, cada escolha tem 10 renúncias, não tem uma. Cada escolha tem 10 renúncias. Uma outra coisa, cada causa tem um efeito, então cada ação tem uma reação. Essas são leis que eu explico dentro do meu método de liberdade financeira que hoje eu tenho e que são a chave para a liberdade financeira, né? Porque assim, como que eu tomei a decisão de sair do banco se eu ganhava 50 mil reais por mês? Como assim eu fiz? Oi, Janice, querida, meu amor. Gente, a Janice foi uma das minhas coaches, assim, uma das pessoas mais incríveis, que mais me ensinou nessa vida. Eu amo ela de paixão, então não consigo não parar. Continuando. Emociona aqui até. Tava meditando a sua meditação antes de entrar na live. E... Nossa, até esqueci o que eu tava falando, gente. Pensa numa pessoa que tem esse poder. É ela. Esqueci total o que eu tava falando. Mas assim, eu tava falando sobre a questão das ações contra o banco, né? Então, assim, como que eu vou entrar com uma ação contra a Caixa se eu estou saindo da Caixa para tentar transformar o mundo em um lugar melhor e se para mim não fazia sentido eu destinar o meu tempo para isso? E eu tava falando que cada escolha é sim uma renúncia. Aliás, não é uma renúncia, são 10 renúncias. Então, cada caminho que você escolhe tem uma reação. Então, tem lei de ação e reação, tem lei de causa e efeito. E eu entendendo essas leis, eu tomei a decisão, entendendo os meus valores, entendendo as leis, entendendo que se eu quero mais paz, amor, liberdade, prosperidade, abundância, coragem, fé, se eu quero isso para minha vida, eu preciso plantar isso na minha vida. E aí foi muito fácil de eu tomar a decisão de entrar ou não com a ação de 5 milhões. Isso planta essas coisas na minha vida? Não planta. Não planta. A caixa que eu sonho em ver, uma caixa formada por pessoas saudáveis espiritualmente, saudáveis emocionalmente, ela não tem espaço para coisas que não sejam essas. Então, como que eu vou ir lá e vou plantar? Seria muito incoerente, seria muito contraditório. Eu não ia conseguir dormir. Porque não foi para botar uma ação contra a Caixa que eu saí. Então, explicando para vocês um pouquinho dessa primeira parte das decisões e das expectativas em cima de certezas, né? Que eu fosse para outro banco, que eu fosse ter uma empresa ou fosse para uma outra empresa. Eu recebi propostas muito legais de trabalho, que eu sou muito grata. E a questão da ação, e aí a explicação do porquê não, né? Porque assim, eu amo essa empresa e eu quero que essa empresa prospere cada vez mais e eu não achava isso coerente de acordo com a história que eu tinha tido. E aí, a realidade, né? Expectativa, agora vamos para a realidade, né? Realidade. Que era uma realidade para mim que ao invés de certeza da expectativa, eu queria clareza. Era o que eu estava buscando. E como que eu vou ter clareza se eu estou buscando certeza? Não tem como ter as duas coisas. Ou você abre mão do controle da certeza para ter clareza, ou você vai ficar naquele mundo da expectativa lá, né? E aí eu anotei aqui. O que eu fiz de verdade? Por que eu saí do banco? E aí depois eu vou fechar tudo isso lá no final, tá? Primeiro, a questão de valores. Para mim, aos meus 33 anos, eu cheguei numa conclusão que aqueles meus valores ali, eu precisava aperfeiçoar eles e que não tinha espaço para eu fazer isso da forma como eu estava fazendo, dentro do, né, ocupando o meu tempo todo. Tinha muita coisa que eu queria estudar, e aqui eu não tô falando nada contra os valores da Caixa, de forma nenhuma. Tô falando assim que eu tinha uma série de coisas que eram importantes na minha vida e que eu não estava conseguindo plantar aquilo na minha vida, né? Porque eu não tinha gestão completamente total da minha agenda, enfim, normal. Quem tá trabalhando
lembra, toda escolha, 10 renúncias. Então, você tem que escolher aquilo que você tá plantando, que você está buscando. E aí, eu fiz, então, primeiro, um investimento muito grande, anos e anos e anos e anos a fio, em educação financeira. Então, isso me deu uma clareza de poder começar a pensar uns 2 a 3 anos antes, tá? Foi o tempo que eu fiquei, então, planejando aí a minha transição de carreira, mais ou menos uns 2 anos. Foi o que me deu condições, porque naquele momento eu estava num cargo muito alto, então não tinha tempo de ficar muito mirabolando. Eu fazia quando é que eu estudava? Final de semana e à noite. Só que muitos anos antes eu comecei a estudar profundamente o assunto educação financeira, né? Então, como lidar com as finanças. E eu comecei a praticar isso. Inclusive, fui bastante vítima de bullying por conta disso, por muito tempo. Mas, enfim, eu tinha uma clareza de que se eu queria ser livre, eu precisava cuidar das minhas finanças. E eu fui fazer isso. Cuidar das minhas finanças. Isso lá desde 2005. Tô falando aqui pra vocês, tá? Quando eu tomei a decisão, eu já tinha investido bastante, além de em muitos ativos financeiros, eu já tinha investido bastante em mim. Que eu já tinha entendido que essa era a chave para eu tomar boas decisões. Era investir no meu autoconhecimento, no conhecimento. E aí eu fui fazer esse caminho de colocar tempo e dinheiro. Então eu comecei a abrir mão dos meus finais de semana porque era a forma como eu tinha. Dá pra fazer isso de diversas formas, tá, gente? Eu tô falando aqui a forma como eu fiz. E aliás, eu nem recomendo que você faça da forma como eu fiz, tá? Hoje como eu já tô há 3 anos fora, eu entendi que, poxa, isso aqui eu não precisava ter feito, isso aqui eu fiz porque eu não sabia, então precisava ter feito porque era o que eu dava conta de fazer com o que eu sabia. Mas agora eu inclusive tem um método que eu lancei há pouco tempo, que congrega tudo isso, né? Que organiza toda essa questão de como que eu faço para ter liberdade financeira, mas entendendo, e olha que interessante essa sacada, entendendo que não existia liberdade financeira e não existia dinheiro guardado que pudessem resolver o meu problema de medo da falta. E eu precisei ter muito dinheiro guardado para aprender isso. Para concluir que não existia dinheiro no mundo que ia resolver o meu problema de ter medo da falta. Juliano, já respondo, tá? O que eu faria de diferente se eu pudesse voltar no tempo? Já respondo aqui. Então, eu entendi que, poxa vida, tem muita coisa aqui, e aí já vou te responder, Juliano, tem muita coisa que eu faria de diferente se eu pudesse voltar no tempo. Muita coisa. Aliás, não é nem que eu faria diferente se eu pudesse voltar no tempo. Eu não faria nada diferente porque eu só consigo ter a visão que eu tenho hoje porque eu fiz exatamente assim. Inclusive, já vou responder uma outra pergunta. Muita gente me faz essa pergunta, tá, gente? Essa que eu vou responder agora. Eu me arrependi? E aí eu me dei ao trabalho de buscar no dicionário o que significa arrependimento. E arrependimento significa você sofrer por algo que você fez, que seria isso, né? Seria o que eu faria de diferente. Eu não faria nada de diferente, porque o que eu fiz foi o que me trouxe aqui para poder falar com vocês. E eu vou dizer mais para vocês, eu não faria nada de diferente em nenhum momento anterior, nada. Não faria nada de diferente, porque eu só consigo estar aqui hoje, ter construído o meu método de liberdade financeira e existencial, que é um método de liberdade que olha todos os pilares, as 8 liberdades, liberdade geográfica, liberdade física, mental, emocional, espiritual, liberdade de tempo. Eu só consegui concluir isso porque eu fiz todos esses passos. Então hoje eu consigo ter a visão de, poxa, se eu tivesse feito isso, eu teria ganho 2 anos aí. Mas eu não tinha como saber isso se eu não tivesse passado. Então eu fiz mais de 100 caminhos diferentes para poder entender qual era o caminho mais certo.
Esse foi o meu caminho. Que bom que não precisa ser o de vocês, que pode ser outros caminhos, né? E aí vou responder a pergunta do arrependi, né? Se eu me arrependi. Primeiro, assim, não me arrependi de nada. Por quê? Porque eu não buscava nada. Eu não buscava nenhuma certeza. Eu buscava clareza. Eu buscava a clareza de quem eu era. Eu buscava entender o meu lugar no mundo e praticar, porque a pior coisa que pode ter é você entender o seu lugar no mundo e você não praticar. Isso é sufocante. Isso é muito desesperador, você entender o seu lugar no mundo e não praticar. Você entender que você pode sim cansar às vezes, que faz parte. Então eu não me arrependi. Teve vezes que eu me vi totalmente perdida, mas aí eu sabia que eu podia pedir ajuda para alguém, que eu podia ir lá e contratar como eu contratei. Eu tive mais de... Oi, Vanessa, querida! Ai, gente, muita gente legal aqui. Contratar pessoas como eu contratei para me mentorarem, para que eu então encontrasse a clareza que eu queria. Então não tinha como eu me arrepender, porque eu não estava buscando isso, e aí eu não tive isso, entendeu? Eu não tive uma coisa específica que eu estivesse buscando, que eu não tivesse encontrado. Eu estava buscando clareza, entendeu? Então, se você vai buscar uma coisa muito certa, talvez você se decepcione. Mas como o que eu buscava? Clareza sobre quem eu era, lembrar. E de outro lado, eu buscava plantar na minha vida todos os dias aquilo que eu queria colher. E aí não tinha como dar errado. Porque o que eu queria colher? Eu queria colher liberdade, então eu plantava. Ah, mas aí eu ia por um caminho que às vezes não ia me agregar muito. Tudo bem, eu não perdi meu tempo ali, eu tô aprendendo. Aqui não tem erro, entendeu? Não tem erro. O erro não dita se eu tô tendo sucesso ou fracasso. Ele só me faz ter uma jornada sustentável. Claro, desde que eu não fique repetindo esse erro 10 vezes, né? Mas, enfim. E também, o arrepender, ele te leva para um lugar de muita ingratidão. Porque quando você se arrepende, você não honra a sua história. E quando você não honra a sua história, você é incapaz de fazer esse overview. Em algum momento, alguma opinião sobre a tua saída te balançou? Ah, balançou a decisão. Boa pergunta, Aline. E eu recebi uma pergunta também do Juliano, que é assim... como eu fiz para me blindar das opiniões destrutivas. E aí eu queria muito falar para vocês assim, primeiro, tá, gente? Via de regra, as pessoas que estão com você, elas não te querem mal, tá? Então, por exemplo, quando eu vi essa pergunta, e combina muito com a pergunta da Aline, eu me lembrei de um conselho que eu ganhei de uma pessoa que eu confiava demais, que eu tenho certeza que confiava no meu trabalho, e ela me deu a seguinte opinião destrutiva, tá? Silvana, você não pode fazer isso. Por que eu não posso, fulano? E se essa pessoa estiver aqui, ela vai saber que foi ela que falou. Mas é uma pessoa que eu amo demais, demais, demais na vida. E eu tenho certeza que ela não me falou por mal, ela me falou de um lugar de amor, quase que de um pai, que diz assim, filha, não faz isso que você vai se esfolar, tá? Foi desse jeito, foi de um lugar de medo, porque nós todos temos medo, todos nós temos medo. O que eu faço quando eu tô aqui falando de renda, falando de dinheiro? Eu venço o meu medo, porque eu sei que é importante eu vencer meu medo para que eu consiga libertar as pessoas, então eu faço o que é importante. Mas assim, o que ele me falou? Silvana, quando você sair lá fora, você não vai mais ser a Silvana da caixa, viu? E aí, as portas não vão se abrir para você, porque você tá muito mal acostumada, e que é normal, porque você tá aqui, você tem um grande cargo, e assim, você tá muito acostumada de que as portas se abrem para você. Em qualquer lugar que você vai, você dá uma carteirada e todo mundo te recebe. Mas quando você não tiver a caixa no seu sobrenome, não vai ser assim. E você vai quebrar sua cara. E eu não quero que você quebre a sua cara porque eu te amo. Então, é desse lugar que eles nos dão essas opiniões destrutivas. Então, primeira coisa, né? O que fazer, né? Como seguir, como que eu segui com a minha decisão apesar desse tipo de opinião? Eu entendi que essa opinião falava sobre o medo dela e não sobre o meu medo.
Eu tinha já os meus medos para lidar e eu vou te falar, eles não eram poucos. Então, eu foquei naquilo que eu tinha. E eu agradeci com muito amor, porque eu sei que a intenção era boa. Com muito amor de verdade. É só você pensar assim, se essa opinião viesse da pessoa que você mais ama, e talvez venha, porque talvez seja seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, elas só querem te proteger porque elas vêm de um lugar de muito medo. Muito medo. Por quê, gente? Porque a gente tem uma história de falta. O nosso país, ele vem de uma história de falta, nós viemos de uma história de falta. A minha família veio de uma história de falta. Então, meu pai até hoje ele me pergunta, mas por que mesmo que tu saiu? Não, hoje já tá um pouco mais claro, mas na época, uma das poucas pessoas que não me deu opiniões destrutivas, depois eu vou te ajudar a ressignificar essa frase, foi a minha mãe, porque ela disse pra mim a seguinte frase: minha filha, pra mim só me importa a tua felicidade. Mais nada. Então faz o que você quiser. Nossa Senhora, pensa o quanto isso me ajudou. Alguém que eu tanto amava e que eu tanto valorizava dizer que só importava a minha felicidade. Falei, gente, e a minha felicidade está em eu construir o mundo que eu quero. E para construir o mundo que eu quero, eu preciso fazer aquilo que eu acredito maior parte do tempo. Porque se eu estou fazendo aquilo que eu não acredito a maior parte do tempo, não tem como eu construir o mundo que eu quero. E aí, não é que você precise sair para fazer isso. Talvez, e aí de novo, essa live não é de transição de carreira, essa live é de transição de vida. Você pode fazer o que você acredita de onde você tá. Talvez, a minha irmã aqui, a Dona Tânia, não erra uma. Talvez, tá? Para quem me perguntou aqui também, o Juliano me perguntou, né, se eu faria alguma coisa diferente. Talvez eu chegasse à conclusão que eu não precisasse ter saído do banco. Talvez, mas se eu me arrependo, zero. Porque se eu não tivesse saído, eu jamais teria essa conclusão. Agora, hoje eu posso olhar para todos vocês que estão aí no banco ou que estão em qualquer outro lugar, né? Porque eu sei que tem muita gente aqui de diversos lugares, que tem a sua empresa, tem muito empresário aqui na live, tem aposentados também, tem muita gente aqui de diferentes lugares. Talvez, a Dona Tânia é pura sabedoria, talvez você não precise sair de onde você tá. Aliás, muito provavelmente, é só você ressignificar a sua existência, entender para que você veio e começar a botar na sua vida aquilo que você quer. E aí, o que você quer? Ah, eu quero amor, eu quero paz, eu quero sabedoria. Você tá plantando isso de verdade? Ah, eu quero dinheiro, eu quero não sei o quê. Então, você tá plantando energia boa de dinheiro, sendo fiel aí com o seu trabalho, sendo honesto com as coisas que estão te circulando, né? Você está cumprindo as leis universais ou você nem as conhece? Quem dirá cumprindo elas? Entende? A Dona Tânia arrasa, né, gente? Dona Tânia, pra quem não sabe, é minha mãe. Então, a intenção é boa, o lugar é de muito medo que a pessoa te fala isso, tá, Juliano? Não são opiniões destrutivas, tá? No fundo, a intenção não é boa. Algumas pessoas mesmo... Ah, isso aí, Lu, obrigada, gente. Vamos convidar as pessoas aí, trazer mais gente pra essa live, que é uma live de muito amor, muita luz, muita luz, muita luz que eu quero trazer aqui pra vocês hoje. Muita clareza. E que... Uma coisa importante que eu queria falar pra vocês, que vai explicar depois na carta que eu vou ler pra vocês, que eu achei ela hoje aqui, gente. Não sei se a Vanessa ainda tá aí, acho que ela não vai poder ficar até o final, mas tem uma coisa muito importante. A gente, é isso aí, Mike, no final tem vários presentes, gente, presentes do meu coração pra vocês, do meu coração pra vocês. Vanessa, maravilhosa, tá aqui, acho que ela cancelou a sessão que ela tinha pra estar aqui. Ai, que tudo. Bom, gente, uma coisa importante, a gente acredita, infelizmente, por conta dessa história de falta, de medo da falta, a gente acredita na falta, e como o nosso cérebro, eu tô falando das opiniões alheias ainda, tá? E como o nosso cérebro, ele não distingue, e acreditem em mim, eu vou provar isso pra vocês aqui no final. O nosso cérebro não distingue realidade de imaginação. Acreditem em mim, eu vou provar isso pra vocês aqui no final.
O nosso cérebro não distingue. Ou seja, toda aquela falta, aquela penumbra, aquela destruição, aquele ciclo de falta, ele se repete. Mesmo que você tenha muito dinheiro. Mesmo que você tenha muito dinheiro. Eu já contei isso numa live, né? Mas assim, teve uma época que eu achava que eu não podia sair do banco, porque eu tinha que estar no banco para se meus pais ficassem doentes, eu poder... Gente, ó o nível. Ó o nível. Se meu pai me ouve falando isso, ele me bate. De verdade. Tamanha arrogância desse lugar, tamanho ego doente de falar isso. E eu não tô aqui me culpando por ter falado isso. Eu só posso hoje falar isso pra vocês porque eu tive a consciência. É de um lugar de muita consciência e de muito amor que eu trago isso pra vocês. De que essa decisão de sair, ela tem que ser sua. Ah, mas eu preciso de opiniões, porque eu vou me sentir mais confortável. Tá bom, busca um profissional para te ajudar. Alguém isento. Porque as pessoas que estão ligadas a você, elas trazem a interferência da emoção delas, do medo delas, da projeção que elas fazem a partir da história delas. Elas não fizeram um método, elas não criaram a lei não criaram coisa nenhuma, entendeu? Elas criaram a vida delas. E o que elas criaram foi a partir daquilo que elas colocaram na vida delas. E que é diferente do que aquilo que você colocou. E que se você colocou coisas que não eram tão boas assim, gente, todo dia nós temos uma página em branco para colocar aquilo que a gente quiser. Então tá tudo bem, né? Me digam se eu respondi a pergunta aí, Aline e Juliano. Eu vou voltar aqui para não me perder. E quanto que eu tô ganhando? Olha a pergunta que me fazem, gente. Essa pergunta já me fizeram muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Silvana, desde que eu saí, tá? Desde, assim, 6 meses depois, basicamente, menos de um ano depois, já estavam me fazendo essa pergunta. Que bom, Juliano, que bom. Já estavam me fazendo essa pergunta, assim, mas afinal, quanto que você estava ganhando, quanto que você ganha agora? Primeira coisa, a gente não tá mais no mundo linear, né? A gente tá no mundo muito exponencial. Então, eu poderia ter saído do banco que eu trabalhei 12 anos e em um ano estar ganhando mais? Eu poderia. Se eu soubesse várias coisas que eu sei hoje, eu poderia, tá? Então, tudo bem. Isso seria possível. Mas isso não seria provável, porque toda plantação, ela precisa de um tempo, lei do ritmo. Toda plantação precisa de um tempo para maturar. Então, apesar da possibilidade de qual o seu crivo para saber se um conselho é sábio. Muito bom, muito bom. Coque? Não sei seu nome. Oi, Tetec, bem-vindo, que bom que você chegou. Meu crivo para saber se um conselho é sábio. Se a pessoa que está te dando, se ela tem autoridade naquilo, se ela realmente viveu aquilo, ou se ela leu num livro. Não que ela não possa ler do livro e aplicar. Eu fiz isso muito, tá? Eu peguei de livro sabedorias e lições e apliquei na minha vida por muitos anos, deu certo, maravilhoso. Então, como é que você sabe se o conselho é sábio? Se a pessoa já aplicou aquilo. E aí ela vai ter uma autoridade para te falar mesmo, uma referência. Aí a Eva, o que tu ganha hoje é incalculável. A gente já vai chegar lá, exatamente, Eva, exatamente. E é bem isso, viu, gente? Então, assim, já vou logo falar então, né? Eu até anotei assim, né, aqui no meu rascunho para vocês, né? Se eu tô ganhando mais, gente, eu tô ganhando muito mais. Vamos lá. Quem me conhece sabe, quando eu saí do banco, eu ocupava o cargo de superintendente nacional, em exercício, né, que chama, nem lembro mais, mas enfim. E o salário de um superintendente que sabe calcular o seu salário era 50 mil reais por mês, porque tem muitos que não sabem, e aí... Sinto muito, se quiserem, eu tenho um curso que ensina a calcular o seu salário real. Mas enfim, eu sabia fazer contas como ninguém.
Então eu sempre calculei e eu sabia exatamente. Porque como ninguém, gente, porque eu estudei, eu fiz pós em finanças, eu cuidei disso por muitos anos, eu ia em eventos, eu fui na Bolsa de Nova York, eu fui na Bolsa de São Paulo, eu sempre fui rata de estudar. Então eu fui indo atrás, eu fui pegando o dinheiro, reinvestindo em ativos financeiros e em mim. Então nada é por acaso também, né? E aí Peraí, só voltando. Então eu fazia essa conta muito bem. Eu sabia fazer essa conta muito bem. E aí a pergunta é: tô ganhando mais ou menos? Gente, eu tô ganhando muito mais. Por quê? Primeiro, o valor é o mesmo? Não, ainda não. Se eu fosse comparar o que eu ganho hoje em relação ao que eu ganhava no terceiro ano de caixa em dados financeiros, tá? Quem sabe fazer conta. Dados financeiros. Se eu estou ganhando mais, muito mais financeiramente, inclusive, do que eu ganhava no meu terceiro ano de caixa, e eu fui promovida muito rapidamente até os meus 3 anos de caixa. Então eu já estava num cargo bem legal quando eu tinha 3 anos. Isso é um fator. Segundo fator, hoje eu não faço mais as minhas contas baseadas só em um balanço financeiro. Eu faço as minhas contas, e eu não faço também só contas, porque tem coisas que são incalculáveis, baseadas em balanço espiritual, balanço relacional, balanço intelectual, em QI, em QA, em QE, em QR. Um monte de coisa que eu nem sabia que eu tinha. Bacana, muito obrigada. Não sabia. Não sabia. E que eu precisei de uma coach me falar o seguinte: Silvana, a sua decisão não foi, nunca vai ser financeira. Porque com o dinheiro que você tem, a sua decisão não é financeira. Você está com medo da falta num lugar de muita abundância. Tem algum problema com você? Daí é verdade, tem. Só que esse problema eu não ia consertar ficando mais e ganhando mais dinheiro. Se eu não parasse, não olhasse para dentro. Se eu não fizesse esse trabalho muito importante de olhar para quem eu era. Não que eu não olhasse para quem eu era, gente. Quem trabalhou comigo sabia que eu era uma líder super humanizada, que eu trabalhava, que eu dava o meu melhor. Mas não é disso que eu tô falando. Não é disso que eu tô falando. Não tô falando que eu tava lá fazendo coisa errada. Não é disso, não é nada disso. Eu tô falando da gente ocupar a nossa existência com o nosso propósito. Nosso propósito é primordialmente, prioritariamente, primeiramente, ser quem a gente é, só que a gente esquece quem a gente é. E não precisa sair do banco para aprender quem é, tá? Talvez quando você aprenda quem você é, reaprenda quem você é, você perceba que sim, você vai precisar sair. Mas talvez não, e tá tudo bem. Maravilhoso, o banco precisa de gente boa, de gente curada, de gente conectada. Conectada, não é nem curada a palavra, é conectada. Conectada com o quê? Quando eu ler essa carta aqui pra vocês, vocês vão entender conectada com o quê. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Então, respondi pra vocês a questão dos ganhos. Quando eu fizer essa comparação, eu ganho mais hoje de tudo. Financeiramente, ganho mais emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente. Por quê? Porque a vida evolui, porque a gente evolui, porque eu investi demais em mim, eu investi muito em mim. Eu investi como eu conheço poucas pessoas. Sim, Daia, esses cálculos estão todos no conteúdo do curso. Maravilhosa pergunta, obrigada. Você, minha aluna querida. Ai, que honra, gente. Eu só tenho alunos incríveis. Ai, como eu amo, gente, de verdade. Vem pra live você também, vem. Amém, Juliano. Sim, todos esses cálculos e a lógica por trás de cada cálculo está no conteúdo do meu treinamento, do meu método de liberdade financeira para protagonistas, que eu desenvolvi. E assim, eu fico pensando, aí, né, no lugar de arrependimento, mas eu podia ter lançado isso lá atrás. Não, eu não podia ter lançado isso lá atrás, porque lá atrás eu não sabia o que eu sei hoje, gente. Então agora é que eu consegui parir este filho de 3 anos, pelo menos. 3 anos que eu fiquei em gestação, né? Fora todo o resto, né? Que você sabe. E aí eu queria falar, seguindo aqui as perguntinhas também que eu prometi pra vocês, porque eu quero muito entregar as surpresas, que foram surpresas até pra mim, mas também o que eu prometi pra vocês, porque eu honro demais a minha palavra e eu quero que vocês saiam daqui com tudo que eu prometi pra vocês, tá? Prós e contras. Prós e contras. Bom, uma coisa importante, muito importante.
Hoje eu sei que... bacana. Aviso. Hoje eu sei que a forma como eu ganho dinheiro, eu não tenho a menor dúvida disso, gera muito benefício para as pessoas. Gera muito benefício para as pessoas. E isso não tem riqueza maior do que essa para mim. Prós e contras. Gente, prós. Você tá conectado com aquilo que você acredita, com aquilo que você é. Não tem preço. Não tem preço. Não tem mesmo. Colocar aqui pra vocês, gente, liberdade, conexão, ter aprendido a lidar com os meus medos, a dizer, peraí, só um pouquinho, eu vou deixar sim essa live gravada, por quê? Porque o silêncio dos bons é muito mais devastador do que o grito dos maus. E essa mensagem precisa chegar em muita gente, e vocês vão me ajudar a levar essa mensagem pra muita gente, porque todo mundo vai printar essa live, vai postar no final pra me ajudar, porque o grito dos bons é que tem que ser alto para serem ouvidos. As pessoas precisam estar conectadas com elas para a gente transformar esse mundo em um lugar de liberdade, porque o medo da falta é o que aprisiona as pessoas. E não tô falando de sair de lugar nenhum, eu tô falando de estar no lugar que está se sentindo livre. É disso que eu tô falando. A questão do relacional, gente... E aí não é relacional porque eu tenho um CNPJ, porque eu tenho um cargo. E aqui jamais desfazendo os cargos que as pessoas conquistaram, mas é por quem eu realmente sou. Por quem foi parida aqui, entendeu? Contras, vamos lá. Prós tem um monte, né, gente? Eu poderia ficar aqui o resto da noite falando pra vocês, mas já vieram me avisar que falta 15 minutos pra acabar a live. E eu já tenho um monte de coisa pra falar pra vocês, bem legais aqui. Todas as surpresas que eu preparei pra vocês. Uma outra coisa, né? A liberdade de saber que eu posso impactar e ser impactada por qualquer pessoa em qualquer lugar no mundo e que isso aqui tá muito grande. A caixa, ela é enorme, muito grande. Ela é um pedacinhozinho assim do mundo. E que bom que a gente tem esse pedacinho para cuidar e que a gente cuide bem dele. Que a gente trate ele com amor, com aquele mesmo amor que a gente quer ser tratado. Porque o que a Caixa mais precisa agora é de pessoas, estou falando aqui da Caixa, mas poderia se aplicar a qualquer outra empresa que esteja aqui nos assistindo. Se puderem falar o nome das empresas aqui, vou ficar feliz de saber, tá? De qual empresa, se vocês são empresárias, se, enfim, me contem aqui. A Caixa, essa empresa que a gente está falando, que eu trabalhei 12 anos, o que ela mais precisa é de pessoas conectadas, protagonistas, autorresponsáveis, focadas em produzir o que é o propósito da Caixa, que é produzir um mundo melhor. As suas ações produzem um mundo melhor? Estão conectadas com isso? Você está contribuindo porque não adianta, a energia está lá. E você faz parte dessa energia, aliás, do mundo, né? Então o que você está plantando lá dentro? Ou mesmo fora, porque a gente não precisa estar dentro. Eu estou plantando coisas lá dentro, estando fora, tá tudo bem. Aliás, a gente planta no mundo, no universo. Exatamente, o ego pela essência, muito bem. Quando a live é boa, o tempo voa, né, Juliano? É isso aí. Bom, contras, talvez, você pensa que eu vou dizer, que eu vou trazer o discurso de que o maior contra é não ter um bom salário pingando na minha conta dia 20. E não é. Não é mesmo, esse não é o contra. Sabe qual é o maior contra? Sabe qual é o maior contra dessa história toda? Porque eu falei prós e contras, né? É ver as pessoas em sofrimento, desperdiçando as suas vidas, tempo das suas vidas, focadas em energias densas. Porque, infelizmente, mais de 90% das pessoas estão ainda completamente cegas na Matrix. E isso é o contra de tentar fazer um trabalho de mudança, de liberdade, das pessoas acreditarem na sua essência e no seu poder. E aí, eu queria contar para vocês, indo para os finalmente, porque eu ainda quero ler essa carta para vocês, e a gente tem aqui poucos minutos, bacana, 10 minutos para eu ler para vocês e para eu falar para vocês sobre o que eu preparei aqui para vocês, o que eu tô fazendo hoje. O que eu tô fazendo hoje primeiro? Hoje eu trabalho com empresas, muita gente me pergunta isso também, tá, gente? Muita gente. Silvana, até hoje eu não entendo o que você faz, então eu vou explicar agora o que eu faço. Eu trabalho com empresas
com valor para empresas, com transformação, eu trabalho com os RHs, e eu trabalho também com os financeiros, com a estratégia, através de conexões para transformar o mundo através do mundo corporativo. E trabalho com pessoas que hoje através do digital, hoje muito através do digital, mas também pessoalmente, presencialmente, eu trabalho com transformação de pessoas, com libertação de almas. Esse é o meu trabalho. Então, na Happy University, que é uma universidade do novo mundo que eu criei para minha filha, para os teus filhos, onde a gente vai fazer muita coisa legal. Eu trabalho com pessoas e na Neo Hub eu trabalho com empresas, com transformação de empresas. Quem quiser ser guiado comigo, que caminhos tem? Eu tô deixando aqui hoje para vocês vários caminhos, tá? Eu tô deixando o caminho para vocês de conhecerem o meu trabalho através das aulas que eu dou, gratuitas, dentro do link da minha bio aqui. Eu tô deixando para vocês uma surpresa que eu vou deixar só no final, que eu sou dessas, depois que eu ler a carta maravilhosa. Eu tô deixando para vocês uma pesquisa para vocês responderem para mim, para me ajudarem a construir um trabalho cada vez melhor. No final dessa pesquisa, vocês vão ter ali uma oportunidade de conhecer o meu trabalho por muito pouco do valor que tem ali, tá? Muito pouco mesmo. Eu faço também, como que eu faço meu trabalho? Eu tenho uma mentoria de 3 dias, que na verdade é 2 dias presenciais e 1 à distância, onde eu entrego uma transformação completa. Gente, eu não tenho agenda para fazer mentoria individual hoje, tá? Eu tenho 3 vagas para esse ano, sendo uma para outubro, uma para novembro e uma para dezembro, e não tenho mais. Então, quem quiser o meu trabalho presencial focado, porque eu tenho várias frentes, me manda um direct que a gente conversa, eu mando para vocês como é que funciona. Então, esses são meus formatos de trabalho. Quem tem empresa, quem tem clientes, eu trabalho muito com consultorias, enfim. Aí depois a gente também pode conversar. Essas são as coisas que eu falo. Importante, saibam pedir ajuda. Seja gratuitamente, seja não gratuitamente. Quem quiser falar sobre transição de carreira, vai ter também uma oportunidade lá. Eu vou dar uma aula sábado, uma aula mentoria, onde eu vou explicar profundamente as questões de transição de carreira. Uma aula por R$ 99,00, 2 horas do meu tempo em grupo, onde a gente vai verticalizar em transição de carreira. Então, quem quiser vir para essa aula, vai ser sábado às 10 da manhã. Também tá lá no link da minha bio as informações. Então existem diversos caminhos, o universo nos manda diversos sinais, é só a gente abraçar. E aí eu já vou deixar aqui, para quem não quiser ouvir a carta, uma grande surpresa aqui para vocês. Hoje eu tenho meu treinamento completo, que quem tá aqui já é meu aluno, manda um oi aí para eu saber que vocês estão aqui, os alunos maravilhosos da Happy University. Que ai, Luciana, daqui a pouco a gente tá em live, maravilhosa. João, meu mentorado do êxito, que legal. A gente participa do Grupo Êxito, que é um grupo de empreendedorismo que ajuda diversos empreendedores no Brasil, e eu mentoro algumas pessoas por lá também, que legal. Me mandem oi aí pra eu saber que vocês estão aí. E aí, o meu treinamento completo, que é o meu método de liberdade 360 graus. Eu poderia chamar método de liberdade Silvana Oliveira, mas é liberdade financeira para protagonistas. Por que é para protagonistas? Porque só protagonista dá conta de ser livre. Porque quem não é protagonista e escolhe o outro lado, fala que tá preso, culpa a Caixa, o governo, não sei quem, não sei mais quem, o pai, a mãe, o marido. E só protagonista consegue construir a sua liberdade existencialmente, realmente. Então, esse método é para quem realmente quer ser livre. Aí, meus alunos queridos, que legal! Ai, gente, muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar com a Luciana sobre planejamento previdenciário. Gente, eu não tô aqui para fazer ninguém fazer transição de carreira, mas quem fez e quem não fez precisa entender sistema de múltiplas rendas, precisa entender que existem muitas formas de você ganhar e que ganhar dinheiro e ganhar de outras formas também. E que isso tudo, se você não reconhecer a grandeza desse ganhar, você nunca vai ter abundância na vida, por mais dinheiro que você tenha. Enfim, muitas coisas legais. Quem quiser assistir uma das aulas também do meu treinamento, eu deixei uma aula gratuita para vocês disponível também ali no link da minha bio. Uma aula inteirinha gratuita só sobre dinheiro, tá?
E aí eu vou ler a carta. Que aí depois eu quero terminar com 3 lições finais para vocês, onde eu vou explicar. Queremos a surpresa. A surpresa tá aqui, eu vou ler ela agora. Ansiosa. Tô nessa intimidade aqui porque é minha irmã, tá, gente? E, aliás, não é ansiosa, ela tá aqui botando pilha, maravilhosa. Gente, depois da carta, eu vou concluir com 3 lições pra gente finalizar a live, tá? Essa carta que eu vou ler pra vocês, eu escrevi 1 mês e meio antes de sair da caixa, tá? 1 mês e meio antes de sair da caixa. Essa carta era pra ter chego pra mim. Eu fiz dentro de um treinamento da ID Singular. Não sei se a Vanessa ainda sobreviveu à live, porque ela tinha um compromisso. Mas se ela estiver aqui, gratidão infinita pela vida de vocês, por vocês viverem a essência de vocês e terem me oportunizado poder ler isso aqui hoje para 60 pessoas que estão aqui com a gente agora. E para todo mundo que... Gente, essa live aqui vai reverberar muito ainda. Tem gente assistindo minha live de maternidade solo até hoje, mandando depoimento. Ontem eu recebi um depoimento gigante de transformação de vida através daquela live. Eu quero que essa também seja. E o que eu dizia nessa live? Escuta só. Nessa live não, nessa carta. Escrevi num momento de intuição muito profunda. Quem vier comigo para aula de sábado vai passar por um momento de intuição muito profunda também. Mas eu não tinha pensado nisso aqui, agora total. O que eu escrevi aqui? Hi, Silvana. Tudo bem? Tenho certeza que sim. Que bom te encontrar assim, depois desse tempo, que foi tão bem aproveitado. Parabéns por ter escolhido ir atrás dos seus sonhos e do seu propósito mais uma vez. Por já ter mudado a vida de tantas pessoas com seus exemplos. Por já ter buscado ser quem você é. Detalhe, eu escrevi essa carta em junho, eu acredito que em junho de 2017, tá, gente? E eu era para ter lido ela em dezembro. Bom que eu sou bem otimista, eu já queria ter feito... causado na vida, né, de todo mundo. Gente, só pra constar uma coisa que eu não contei, eu achei essa carta, eu tô me mudando pra Floripa semana que vem, com as pessoas que eu mais amo nessa vida, minha filha, meus afilhados, e a gente tá indo por conta, enfim, de uma realização de um sonho. E eu encontrei essa carta no meio da mudança, essa carta chegou na minha mãe me entrega todas as cartas, até a fatura do cartão de crédito, ela não tinha me entregue essa carta. Eu encontrei ela, botei na mochila e abri hoje por acaso, nada por acaso. Então, só pra terminar de contar a história. E aí eu escrevi mais. Parabéns por ter feito a construção do seu conhecimento da forma séria e comprometida como você fez. Por ter dado valor ao que era mais importante nessa existência, você. Parabéns por ter usado o ano em que você tinha 33 anos de idade para ressuscitar, para se autoconhecer de verdade, para ser mais e continuar tendo mais, para descobrir que você tinha uma identidade que você formou ao longo desses 33 anos, de histórias intensas, repletas de coisas boas. Sim, porque você encarou tudo o que te aconteceu até aqui como bom e está usando isso para te potencializar e potencializar ao próximo. Parabéns por ter construído o seu método e estar pronto. Ainda bem que eu não recebi isso aqui no final de 2017, senão eu ia estar bem frustrada, porque eu não tinha método nenhum. E estar pronta para aplicá-lo de onde você estiver. O Resultados Extremos, que era o nome que eu ia dar para o meu método na época, e hoje ele é Liberdade Financeira para Protagonistas, para você será também muito libertador, será também muito libertador para todos, assim como ele foi para você. Eu te vejo realizada como nunca antes até hoje. Parabéns por já ter feito a sua palestra, por tê-la constituído. Você está sempre pronta para influenciar. Você é um exemplo de cuidar de si mesma, de fazer o bem, de começar por si mesma, de coragem, porque desvendar, e você vai precisar de coragem, porque desvendar o que você é e o que você quer vai precisar de coragem realmente. Parabéns por seguir e por nem cogitar desistir. Em frente com seus objetivos de ser e fazer
pessoas e empresas livres e felizes. A Neo Hub e a Rap, né? Através da Neo Hub e da Rap. Que bom saber de você, que você implementou na sua vida sonhos antigos que estavam guardados. Fazer os cursos que você queria, montou a sua obra, o seu método, se oportunizou aprender mais e mais, ter parceiros como os que você tem hoje, como a Lu, como a Jo, como o Daniel, que você está feliz com a forma como você tratou o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Que você aprendeu a se amar em primeiro lugar, sem deixar de amar ninguém. Que você conheceu a sua essência profundamente. Parabéns por ter comemorado essa conquista ao lado de quem você ama, com seus amigos, no lugar que você mais ama, Floripa. Vibrando, gente, eu não vou chorar porque eu chorei já demais, tá? Vibrando e agradecendo a você por sua coragem, atitude e exercício de liberdade. E para finalizar, continue firme. Cada vez mais, lembre-se do que te fez tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. Lembre sempre do seu objetivo e do seu propósito. Continue espalhando o bem nas redes sociais, gratuitamente ou não. O dinheiro virá. Ele não é mais o seu propósito. Agora ele é consequência disso. Continue espalhando a sua energia boa onde você estiver, à procura de você mesma e de construir o seu propósito, a sua razão de existir. Um grande beijo no seu coração. Hoje eu não sinto saudade porque eu estou dentro de você, te conhecendo e te cuidando e te fortalecendo. Parabéns por evoluir e expandir a sua consciência todos os dias. Gente, eu escrevi essa carta de um lugar de muita intuição, de um lugar de muito contato, e eu escrevi essa carta de dentro da caixa, tá? Ao lado da Vanessa, que eu não sei se ainda tá aqui, mas acho que não, e do Fabrício, que me acompanham até hoje na minha jornada, que são anjos da minha vida, e de um lugar de muito sonho, de muita alma, de muita luz. E esse método que tá aqui disponível para vocês, tá? De verdade, hoje ele tá aqui à disposição de vocês. Eu criei um cupom especial para essa live, porque hoje ele custa R$ 1.997, mas eu quero realmente democratizar o que eu criei à luz disso. E aí eu criei um cupom para vocês que se chama Caixa 3 anos, para que todos vocês possam ter acesso aí pelo melhor valor de todos, né, que é o valor dele de lançamento, que eu não ia mais repetir, ficar repetindo, mas enfim, hoje para essa live eu decidi fazer isso. E quais são as lições finais, gente, nesse 1 minuto e meio que eu ainda tenho, que eu tenho para vocês? Nossa, quer prosperar? Invista em conhecimento. Quer prosperar de verdade? Invista em autoconhecimento. Elaine, seu nome tá aqui, tá na lista de pessoas na carta que iam comemorar em Floripa. Quero te ver lá, tá? Também me sinto muito privilegiada de fazer parte da sua vida. Te amo muito. Honre a sua história e o que você já tem. Ela te trouxe até aqui. Essa é uma outra lição, gente. E sobre a lição anterior, invista em autoconhecimento, invistam de verdade, tá? Esse é o maior investimento que vocês podem fazer. E eu tô aqui trazendo uma oportunidade de vocês fazerem isso por 0,02 do que eu investi. E aqui, uma mensagem final. Ser rico ou ser pobre dá o mesmo trabalho. E ser preso ou ser livre também dá o mesmo trabalho. E eu sei disso porque eu experimentei os dois lugares. Gente, obrigada. Um beijo no coração de vocês. Compartilhem essa live, porque compartilhar pode mudar o mundo de verdade, tá? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.